Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para gravar esse vídeo. É o último vídeo que eu gravo para falar sobre os livros que eu li no ano de 2024, ano passado, que recentemente deu lugar a 2025, mas a diferença desse vídeo é que ele vai ser um pouquinho mais extenso, porque eu já vou falar de todos os outros livros que eu li no ano passado, que faltou eu mostrar para vocês e, claro, dar minha nota também de cada livro que eu li. E nós vamos começar já mostrando um, pois você que tem me acompanhado sabe dos vídeos que eu tenho gravado e postado. E dentre esses vídeos que eu gravei, teve um que eu gravei devido ao fato do que um pastor falou no Instagram, pois ele falando acerca dos livros que leu, mas se arrependeu de ter lido, e ele deu a nota dele, e eu fui ler, verificar e ter a minha própria opinião a respeito do livro. O primeiro livro, vocês já sabem, foi O Bom Dia Espírito Santo, pastor Benihim. Se você quiser acompanhar melhor, é só ir lá no YouTube, ver o vídeo e ficar a par do que eu falei acerca daquele livro. O segundo livro que esse pastor falou que ele leu e não gostou foi exatamente este aqui. Porcos na Sala. Manual prático sobre libertação. Na verdade, eu particularmente gostei muito desse livro. Nos traz informações excelentíssimas. O autor tem muita experiência no Ministério de Libertação, tanto ele junto com a sua esposa, ou tinha, né, porque já dorme no Senhor, e traz aqui informações importantíssimas. Não vou dar muito spoiler, né, até porque para não ficar muito extenso o vídeo, mas é um livro muito bom, prático, a leitura bem acessível, fácil compreensão. Claro que, a princípio, quando você lê, você pensa que o autor vai falar sobre como os inimigos agem no mundo espiritual, como eles se apresentam, as astúcias dele. Não, o autor não vai falar sobre isso. Mas o autor vai citar coisas assim que geralmente a gente não vê nos livros, sobre como um inimigo, um espírito mal pode estar agindo por trás da vida de alguém por causa de um orgulho, de uma arrogância, de uma soberba, e dentre algumas coisas que para nós parece ser sutis, mas por trás muitas vezes tem a ação do inimigo. Tanto que o título é Um Manual Prático sobre Libertação. A leitura bastante acessível, super indico para você. E a nota que eu dou para ele é 8. Dou nota 8 para esse livro. É um livro muito bom. Claro que, embora seja um livro muito bom, e eu poderia dizer aqui que poderia dar 10, mas não vou dar 10 porque o livro, embora seja bom, né, mas não abordou tanto assim com ênfase sobre a questão de, muitas vezes, a forma do inimigo agir, trabalhar, como ele muitas vezes usa ou faz para manipular a vida das pessoas de uma forma mais profunda. Existem algumas coisas desse tipo, mas de forma rasa e bem superficial. Por isso que eu dou nota 8, mas é um excelente livro e tem a sequência dele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse aqui. Demônios e Libertação no Ministério de Jesus. É a sequência do Porcos na Sala. Brevemente vou lê-lo e assim que eu ler eu faço vídeo dando spoiler para vocês, tá bom?
Um livro também que eu li ano passado foi esse aqui, Curar Enfermos e Expulsar Demônios. O que eu achei desse livro é que, embora seja um livro bom, uma leitura também muito acessível, fácil compreensão, mas o que eu não concordo é algumas abordagens que o autor traz. Por exemplo, sobre a questão da confissão positiva. O que seria, Roseli, sua confissão positiva? É a questão do determinismo. É aquilo que eu determino tem que acontecer. É aquilo que eu determino tem que se manifestar. Então, é uma opinião minha, francamente. E hoje vivemos esse tempo na igreja em que as pessoas, eu determine, ou eu determino, como se fosse uma palavra mágica que o que eu determinasse acontecesse. Na Bíblia não tem isso, gente. Eu prefiro ficar com aquele critério que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente não determina nada. Deus que determina e faz tudo como Ele quer, na hora que Ele quer. Então há determinismo nesse livro, muita confissão positiva, sabe? Então são coisas assim que eu não concordo, na verdade. É um livro excelente, fala sobre a cura dos enfermos, a forma que o cristão deve agir quando for orar pelos enfermos, quais devem ser as suas atitudes, ter uma vida de oração, busca intensa da presença de Deus, a expulsão de demônios, muitas vezes como os demônios agem. É um livro muito bom, realmente. Não vou omitir essa informação de que não seja. Todavia, devido a alguns extremos, eu dou nota 6 para este livro, mas super indico para você que quer ler, e é um livro também recomendado por muitos, tá bom? Então deixo aqui a minha opinião acerca do livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Vamos para um outro livro que eu li também, é esse aqui. É um livro pequeno, tem como título O Evangelho, o Poder de Deus para a Minha Salvação. Gente, é um livro pequeno, mas muito legal, muito bacana. É claro que o autor faz uma abordagem mais juvenil, digamos assim, né, trazendo mais para o lado juvenil da questão, mas ele aborda sobre o Evangelho, ele fala um pouco, ele fala sobre o Evangelho, né, traz informações acerca desse assunto, a importância de como o Evangelho pode transformar, mudar nossas vidas, porque de fato é isso que o Evangelho faz. Você, né, é prova viva disso, do quanto o Evangelho mudou e transformou sua vida. Eu sou prova disso. Então, um livro pequeno, simples, mas porém gostoso a leitura, vale realmente a pena ler, super indico. E eu, sim, dou nota 10 para esse livro, que é muito bom, tá ok? Quer ver mais um? Vamos lá! Maldições Não Quebradas, da famosa Rebecca Brown. Rebecca Brown é uma das especialistas nessa área de libertação que Deus levantou neste mundo. Ela tem livros, né? Outros livros eu tenho aqui, mais alguns outros livros dela falando sobre essa questão de libertação. E neste livro Maldições Não Quebradas, ela vai falar de coisas que podem sorrateiramente entrar na casa do crente, na vida do crente, por uma simples brecha que a pessoa pode dar, voluntário ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente. Por exemplo, muitas pessoas viajam e traz algum tipo de imagem, de figuras, enfim, de coisas de outro país e de outros estados, e muitas vezes não sabem que aquela imagem, aquele símbolo, aquela figura, aquele amuleto pode simplesmente ter sido algo oferecido aos demônios, e aquilo pode ser uma porta de acesso para os espíritos malignos entrarem na sua casa.
entendeu? Então, são assuntos assim que precisamos entender, às vezes abordar, compreender, para que possamos estar vigilantes acerca desses assuntos. A nota que eu dou a este livro é uma nota 10, ok? É um livro muito bom, muito prático, uma leitura que todo mundo consegue compreender. Não é aqueles livros de termos técnicos, pelo contrário, é bem simples a leitura dele e vale muito a pena ler, até porque nós que, principalmente quem trabalha na linha de frente da igreja, que muitas vezes trabalha com essa questão de libertação, enfim, precisa estar mais a par sobre esses assuntos para saber como lidar com essa situação. Claro que, primeiramente, tem a direção de Deus, né? Precisa estar na dependência de Deus, mas isso não quer dizer que você precisa aprimorar os seus conhecimentos acerca do assunto, ok? Então, lhe recomendo Maldições Não Quebradas, de Rebeca Bravo. Vamos para o próximo livro. Inteligência Espiritual, do pastor Silas Malafaia. É um livro bem pequeno, bem curtinho. Você lê até mesmo em poucas horas. Acho que, se não falha a memória, são 60 páginas. E ele vai falar sobre isso, sobre inteligência espiritual. Porque na nossa visão, na nossa mentalidade, a gente só pensa que só existe a inteligência, aquela inteligência da mente, daquilo que você lê, daquilo que você estuda, inteligência intelectual. Mas a Bíblia apresenta inteligência espiritual. Posso dar 2 exemplos. Daniel é um exemplo de inteligência espiritual. Paulo também é um outro exemplo de inteligência espiritual. Homens que, com a direção do Espírito Santo, com a ação direta de Deus, tiveram a mente assim muito aberta, a ponto de revelar coisas que, humanamente falando, era impossível. Então, só uma inteligência espiritual, só uma ação do Espírito Santo sobre a vida da pessoa é que dá a essa pessoa a capacidade para descobrir coisas que estão ocultas e escondidas. Nota 10. É um livro pequeno, básico, simples, mas de profundidade extraordinária. Então, super recomendo Inteligência Espiritual, do pastor Silas Malafaia. Outro livro que eu quero recomendar é este aqui: O Poder da Paciência. Como diminuir a pressa e ter mais felicidade, sucesso e paz no seu dia a dia. Gente, nós vivemos em um mundo ansioso, estressado, agitado, corrido, e as pessoas hoje praticamente não têm paciência para mais nada. Não tem paciência no trânsito, não tem paciência dentro de casa, não tem paciência no trabalho, não tem paciência na escola, não tem paciência na vizinhança, não tem paciência mais para nada. Mas é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, pelo menos em relação ao assunto, que é a paciência. E a paciência realmente é um poder. E quem tem esse poder consegue enxergar coisas que outros não conseguem enxergar na correria. Quem exerce essa paciência tem o poder de conseguir resolver problemas que pessoas não conseguem resolver quando estão agitadas, nervosas, ansiosas ou estressadas. É um livro muito bom, nota 10 também, né? Daria até mais se fosse preciso, mas como o máximo aqui é 10, dou nota 10 a esse livro, O Poder da Paciência. Leia, leia. Esse livro é válido para crianças de 6, não, melhor, de 8 a 80, ok? De 8 a 80, porque todo mundo precisamos exercer a paciência. Não é fácil, mas necessário, ok? E a autora vai dar aqui
explicações, ensinamentos lindos, maravilhosos sobre a questão da paciência e como ela pode exercer um papel importantíssimo, fundamental na nossa vida, a maneira que a praticamos. E o que ganhamos ao exercer a paciência diariamente. Uma coisa que ela diz é claro que nunca se precisou tanto de paciência, mas também nunca o estoque esteve tão baixo. E é verdade. As pessoas hoje estão muito impacientes. Mas super recomendo, leia que Deus vai te abençoar através da leitura deste livro. Você vai ver. Tem um livro que eu não tenho ele aqui em mãos. Eu peguei emprestado de uma amiga minha lá no estado de São Paulo. Ela me emprestou esse livro. E é a leitura muito boa. E o título é Gadara, um protótipo dos nossos dias. Você já ouviu falar, né? Da história do Gadareno na Bíblia Sagrada, ali na região de Decápolis. Pois é, o livro vai falar sobre isso. E o autor, o escritor deste livro é o pastor Denilson Lima, né? Talvez você conheça, um grande escatólogo. E ele vai falar do texto e do contexto de Decápolis, de Gadara, vai falar sobre o endemoniado gadareno e fazer uma aplicação dessa história para os nossos dias, porque nós vivemos em um tempo em que a sociedade está se tornando uma verdadeira Gadara. Lê este livro, você vai entender o porquê. É um livro de, acho que 60, 64 páginas, 65, mais ou menos isso aí. Mas é um livro muito bom, vale a pena ler, e dou nota 10 para aquele livro, Gadara, protótipo dos nossos dias. E para finalizar, gente, esse livro aqui dispensa até apresentações. Antes de mostrá-lo, vou dizer com toda a sinceridade. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida até então. Que livro extraordinário, sensacional! Toda pessoa deve ler este livro, principalmente aquele que exerce um papel de liderança. Você que é líder, você aprendeu a ouvir os seus liderados? Você aprendeu a acatar muitas vezes as opiniões que eles dão? Ou você é daquele tipo que só acha que só a sua opinião é válida? Só você tem a razão. Se você pensa assim, você precisa ler O Monge e o Executivo. Uma história sobre a essência da liderança. Irmãos, que livro! Que livro extraordinário. Vai falar de um homem que era um magnânimo empresário, um homem que entendia dos negócios, sabia lidar com finanças, mas era um péssimo pai e um péssimo esposo. Até que ele resolve tirar uma semana para passar em um mosteiro, onde ali existia um homem que também já foi um grande líder, um grande empresário, mas resolveu deixar tudo para trás para se tornar um monge. E ele vai passar uma semana com esse homem naquele lugar e aprender lições extraordinárias de liderança. E ele ali, juntamente com outras pessoas que foram para esse mosteiro, foram impactados pelos ensinamentos desse monge. Por isso o título O Monge e o Executivo. Gente, dispensa apresentações. Eu daria não só 10, daria 100, daria 1000 para este livro. É um livro muito bom. Tirei lições enriquecedoras para a minha vida em O Monge e o Executivo. E para finalizar, este foi mais um livro que eu li este ano, diferente de todos os outros que eu já citei aqui. Esse é de romance, Nicholas Sparks, O Guardião. Seu grande amor pode estar mais perto do que você imagina. Não é um dos melhores livros do Nicholas Sparks, mas é um bom livro.
É um livro que, também diferente dos outros dele, é um livro repleto de suspense. E muitas vezes prendeu minha atenção por causa desse suspense. E eu sou fã de Nicholas Sparks, como também sou fã de Augusto Cury. E muitas vezes fiquei com os olhos vidrados nas páginas por causa do suspense que existe na história deste livro, né? E é no final que você vai descobrir quem realmente é o verdadeiro guardião da mulher protagonista da história. E Nicholas Sparks sempre nos surpreende. Quando a gente pensa que é uma coisa, quando a gente imagina o desfecho final da história, ele vem e nos surpreende. É sensacional. Não é um dos melhores livros dele, por isso eu dou nota 7, mas é um bom livro, né? Um dos melhores autores, um dos grandes autores aí norte-americanos, Nicholas Sparks. Tenho alguns livros dele aqui, né? Outros de Augusto Cury, e vou lendo aí conforme, né? A gente vai podendo ler. E vou lendo aqui os livros que já separei para o ano de 2025. E depois eu volto falando desses livros e fazendo a resenha para passar para você, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Foram esses livros que eu li no ano de 2024. E que Deus possa te abençoar ricamente neste ano de 2025, derramando bênçãos e mais bênçãos sobre a tua vida, salvando a tua casa, a tua família e mudando a história da sua vida, da sua família e proporcionando grandiosas conquistas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, um beijo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.